Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, mulheres do meu Brasil. Olha, vocês não podem perder esse podcast por nada e indicar para as amigas. Dr. Jair Maciel, ele é cirurgião plástico, o sonho de toda mulher, pensa, gente, é cirurgião plástico, e ele é especialista em face. E hoje ele veio aqui trazer para nós novidades, esclarecer muitos mitos. Mito ou verdade? Não, mito ou verdade, né, doutor Jair? Podemos brincar. É um Doutor prazer. Jair, boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor hoje. Deise, eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Vamos conversar sobre novidades, sobre a evolução da cirurgia plástica, o que você quiser. Exatamente, então bora lá. E a cirurgia plástica evoluiu muito, né, de uns anos para cá. Acho que tem evoluído, mas acho que hoje, não sei, eu pelo menos não fazia, a gente estava conversando anteriormente, não fazia ideia, né, de... Você sabe que a cirurgia plástica, assim como a medicina, evoluiu muito nos últimos anos, né? E o que a gente vê como uma tendência, né? Não tem como o médico ou o cirurgião, ele estar atualizado em todos os campos. Então, por exemplo, você pega um cirurgião plástico, ele não vai estar totalmente atualizado na lipoaspiração, ou na cirurgia do nariz, ou na cirurgia da face, ou na cirurgia da mama. Apesar dele fazer tudo, saber fazer, né? Ele vai concentrar num. Mas hoje a tendência é do cirurgião de nós vermos cada vez mais o super especialista, né? Então, não tem mais como se atualizar tecnicamente, tecnologicamente. Isso mudou muito. A medicina mudou muito nos últimos anos. E a cirurgia plástica também. Você vê, na ortopedia já é assim, né? Você procura quem? Eu estou com dor, um especialista em ombro, no joelho, a coluna e a cirurgia plástica. No dedão do pé direito, o dedão do pé esquerdo. Isso. A gente brinca. Então, cada vez mais a gente tem visto isso, a evolução dos super especialistas. O que o super especialista faz? Ele consegue ir frequentar 1 ou 2 congressos internacionais, 1 ou 2 congressos nacionais, cursos, mas da área dele. Seja a face ou seja o nariz. Então, essa é a foco, tendência, né? Foco. Você não estuda mais outros. E você sabe sem que contar a prática, né? Exatamente. Experiência, curva de aprendizado. O doutor é especialista em face. Imagino que o número de cirurgias faciais que o doutor fez é superior a quem não é muito superior ao cirurgião que não é especialista. A minha formação né? é em cirurgia plástica, mas você sabe que há alguns anos eu deixei de fazer cirurgia plástica corporal e só faço cirurgias do rejuvenescimento facial. Uau! Embora não faça cirurgias do nariz, eu realmente só me dedico a lifting, cirurgias de rejuvenescimento da face e do pescoço. Não tem como se atualizar em todos os segmentos, né? Então, quem quer fazer nariz, tem que procurar um super especialista em nariz. Quem quer fazer a mama, tem que procurar um cirurgião de mama. E assim, hoje é a tendência do mercado. Os pacientes querem resultados e os cirurgiões que se dedicam mais a determinadas áreas acabam tendo resultados melhores, com menor número de complicações, te dá um atendimento melhor, um resultado melhor. Né? Então vejam que ele é o doutor que a gente precisa. Quer dizer, dentro da cirurgia de face, o doutor é especialista em rejuvenescimento facial e pescoço. O rejuvenescimento facial, você tem procedimentos não cirúrgicos, né, e os cirúrgicos. Eu me dedico às cirurgias do rejuvenescimento facial. Mas os não cirúrgicos, aí teria que ser um tema de um outro podcast só sobre esses, né? Mas tem uma gama diversa de tratamentos, como laser, peeling, bioestimulador de colágeno, enfim, tecnologias, preenchimentos, tudo para postergar laser, né? Isso, tratamentos da pele, né? Tá, e tu tocou num assunto interessante. E quando eu devo optar por um ou por outro? Pela cirurgia de rejuvenescimento facial ou por procedimentos como esses? São considerados não invasivos, talvez? E esse invasivo, ou como é que é isso? minimamente invasivos, isso. Veja, como é que é a história natural, a evolução natural? A paciente, hoje, é a mulher ou o homem mais vaidosa, que quer se cuidar e quer envelhecer, mas com dignidade, com menores sinais possíveis, né? E de forma mais natural possível. Mais natural. Né? Ela começa a se cuidar, vai lá, aos 30 anos, 35 anos, ou antes, né, começa a evitar sol, usa cremes, protetor solar,
Enfim, cuidar da sua pele, né? Botox, toxina botulínica, preenchimentos, ela já pode começar no início, né, do seu envelhecimento. 30, 35 ou 40 anos, a mulher está se cuidando. Agora, chega numa hora que, por vários N motivos, queda de taxa hormonal, chega numa determinada idade, o rosto, os ligamentos da face que suspendem bem essa face, começam a se afrouxar. Vem uma flacidez lenta e progressiva. E essa parte do rosto começa a descer. O terço médio, o terço inferior do rosto, as definições, o contorno da mandíbula, isso independente de idade. Às vezes eu tenho pacientes de 40 anos que me procuram, que olha, doutor, eu estou derretendo, entre aspas, é isso que a paciente se queixa dentro do consultório. Estou derretendo. Quando a paciente está realmente derretendo, não há nada que faça isso subir de novo, de forma efetiva. Então você tem dois caminhos. Tipo, os procedimentos estéticos, tipo, minimamente invasivos, vão até um certo ponto. Vai atenuar aquilo ali, né? Mas não vai resolver. Não vai resolver de forma efetiva. Então, nessa hora, você tem dois caminhos, duas opções. Ou você posterga um pouco a tua cirurgia. Por quê? Porque eu não quero... A cirurgia tem uma recuperação, precisa de um pós-operatório, de um downtime, que a gente chama. Então, você precisa... E é de quanto tempo isso? Varia? Daí nós vamos detalhar isso. Ótimo. Chega em certa idade, eu tenho um aspecto que meu rosto está derretendo, meu pescoço está descendo um pouco, tem um pouco de flacidez. Não adianta, você pode preencher. Pescoço então. Você pode passar fio, que muita gente está passando, você pode fazer o que você quiser. Agora, o resultado que ela quer é cirúrgico. Entendi. Tá? Um determinado ponto que chega, você faz uma escolha, ou você posterga um pouco mais fazendo não cirúrgicos, ou você vai definitivamente para uma cirurgia, mas conhecendo detalhadamente como é um pós-operatório. E hoje mudou muito, avançou muito, né? A cirurgia e a recuperação. Nós podemos falar disso também. Quais são as atualidades em relação à cirurgia plástica facial? O que mudou? Por que mudou? Acho que o doutor vai ter que voltar mais vezes. Os resultados podemos voltar, com prazer. Então, ou a paciente posterga e continua com seus procedimentos, se cuidando, até um determinado ponto, ela chega nos 48 ou 45, não é a idade o principal, tá? Entendi. E sim características locais que a incomodam. Se a paciente vem com saúde, eu sou um cirurgião que opera a paciente, se ela já me procura com queixas iniciais e ela está disposta, tem saúde boa, eu já opero. Por que deixar essa mulher infeliz até os 60 para depois operar? Ou seja, por que deixar cair para levantar? Não. A gente faz um tratamento precoce, esse tratamento precoce é de maneira terapêutica, mas preventiva também. A mulher que tem pequena, ou a mulher que eu digo é o paciente, né? Porque hoje na minha clínica 90% ainda é de pacientes mulheres. Mulheres, mas tem homens também. Né? Tem homem também, os homens também são vaidosos. Sim. Mas procuram numa fase um pouquinho mais tardia. É verdade. 50, 55, eles começam a despertar e fazem uma cirurgia de olhos ou começam devagar, vamos dizer assim. Uma bléfara, assim. Que legal. Em relação à cirurgia plástica facial, isso mudou os resultados. Antigamente, vamos pegar a década de 80, o auge aí década de 70, 80, Pitangui em cheio, trouxe a cirurgia plástica. É verdade, né? Fazendo muitas cirurgias. O Pitangui foi o marco, né? Foi. Naquela época, década de 80, quem era o melhor cirurgião plástico de face naquela época? Era o que puxava mais pele, que deixava o rosto mais esticado. O que se fazia? Você abria, descolava a pele e puxava. Isso gerou, anos depois, uma era de pacientes assim, assustadas, frustradas. Olha, meu rosto mudou. A minha fisionomia mudou. E na década posterior, nós vimos uma geração que não queria mais operar. Não, a minha mãe operou e ficou esticada demais. Isso não era aceitável, não era... Eu não reconheço mais a minha familiar que operou. Você olhava e dizia assim, tá esticada, tá esticada. Plástica. E todos identificavam que ela... Que tinha fulana fez plástica. Fez plástica, isso mesmo. Então, somente hoje, os artistas da Globo e tal. Hoje isso mudou. Qual que é a filosofia de como a gente entende o tratamento? Nós vamos fazer lifting significa suspensão, né? Nós vamos suspender a musculatura. Na verdade, o que derrete aqui, entre aspas, é pele, gordura e músculo, né? Então, nós fazemos internamente uma suspensão da musculatura. Os meus resultados, eles não são, Daisy, baseados em abrir, esticar, puxar pele. Isso dá um tipo de resultado. É uma cirurgia antiga, né? Hoje ninguém mais aceita esse tipo de resultado. Eu quero estar bem, mas não quero parecer cara de plástica.
fiz uma plástica, doutor. Ou num restaurante, ser reconhecida dessa forma. Então, é uma suspensão da musculatura. Vai sobrar um pouquinho de pele, a gente vai retirar um pouco de pele. Mas é diferente a filosofia. Você não está esticando, tirando pele demais. Só o que realmente sobrou depois da suspensão da musculatura facial. É totalmente diferente, tá? Isso traz resultados, primeiro, mais naturais. Tá? Você não identifica, a paciente está bem, mas você não identifica que ela fez uma plástica. Segundo, não está com... ou seja, primeiro, não está esticada, é mais naturais. Segundo, resultados mais duradouros. Você suspender a pele tem um resultado. A pele não é uma estrutura de sustentação, é uma estrutura de cobertura do rosto. Então, ela não é... A força de tensão não é na pele, deve ser embaixo, na musculatura. Você imagina uma cama com 2 lençóis. Antigamente só se puxava o de cima. E o de baixo ficava amarrotado, né, ou maltratado. Hoje não, nós primeiros reposicionamos de baixo, que é a musculatura facial, e depois o de cima a gente retira os excessos, mas sem exageros. E essa é uma grande mudança. Essa cirurgia, ela é denominada, é chamada, conhecida como cirurgia em plano profundo, facelift em plano profundo. Ou em inglês, que nós adotamos essa nomenclatura, deep plane facelift, ou seja, lift em plano profundo. Uau! E eu tive a oportunidade de ver uma pessoa que ele fez o resultado, me chamou muita atenção, assim, pela naturalidade, né? Chama atenção pela naturalidade e depois você vai ver pela durabilidade. Isso eu penso, você jamais olha para a pessoa e fala assim, ela fez uma plástica. Nunca tu vai dizer que ela fez uma plástica. É incrível mesmo. Impressionante. Suavizar, refrescar, né? Dar contorno, isso é o que a gente busca. Eu acho que o paciente tem que ter muito disso também. Pode consultar 1, 2, 3 cirurgiões e ver o que ele busca, qual é o dom artístico, o que ele busca nessa cirurgia, qual é a filosofia de tecnicamente ou de tratamento dele, o que ele busca. Isso a paciente tem que se identificar com ele. Então, o que eu busco? Eu busco melhora de contorno do pescoço, melhora de definição da mandíbula, suspensão dessa região, dar mais volumezinho na região malar sem estar preenchendo. O paciente tem que se identificar. Consultar 2, 3, 4 cirurgiões até ela realmente estar bem segura. Segura, né? E quais os riscos, doutor? De uma cirurgia dessa? Eu te diria assim... Quanto tempo, mais ou menos, de cirurgia? Quais os riscos? Anestesia geral? Você tem 2 ou 3 opções. Nós, atualmente, desde sempre, preferimos a cirurgia com anestesia geral. Tá? Mas eu conheço bons cirurgiões, que têm bons resultados, que fazem com anestesia local e sedação. Uma sedação leve, a mesma sedação que você vai fazer um exame de colonoscopia ou uma endoscopia. Né? Então, isso não muda muito. Né? Já fizemos alguns casos com sedação também. Talvez daqui a 2 ou 3 anos você me pergunte de novo, eu mude para sedação. Mas hoje a minha preferência é com anestesia geral. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Quantas horas de cirurgia, mais ou menos, uma cirurgia dessa? Varia conforme o que nós vamos tratar. Se é um lifting de face, se é um lifting de face e pescoço, se vai ter blefaroplastia junto, superior e inferior, se vai ter elevação de supercílio. Então, ela pode variar de 3 horas e meia até 5 horas e meia aproximadamente. Não é tanto tempo assim. É uma manhã. Ou uma manhã de cirurgia ou uma tarde de cirurgia. Não é. E a recuperação? A recuperação eu divido em 2 partes, Daisy. A recuperação que eu digo inicial, né, que é em média de 2 a 3 semanas, e depois a recuperação mais tardia. Vamos chamar assim de 2 fases. A fase 1 é aquela fase que a paciente precisa focar realmente na sua recuperação, ter uma vida social mais limitada. Ela não vai operar e na semana seguinte vai para um restaurante jantar fora, né? E nem sair para um supermercado ou para um shopping. Não, acho que tem que se cuidar. Então, 2 semanas ou a 3 semanas é a fase de inchaço, de pontos na frente e atrás da orelha, de cuidado, de fisioterapia. Então, essa é a fase inicial. 2 a 3 semanas, vida social limitada. Passou as 3 semanas, está liberada para a vida social, ela volta à atividade. Mas aí, eu a vejo, né, normalmente com 1 mês, 3 e 6 meses, né? Esses meses seguintes, aí é mais refinamento, perda de inchaço, absorção desses inchaços e os contornos vão definindo com mais precisão, né? Você começa a ver mais
definição. Ela vai ficando cada vez mais alegre, né? Mais feliz. Mais Com um feliz. mês, a paciente ela está feliz, mas ela não está com o seu resultado final. Sim, Então, hoje, nós estamos numa era assim, ó, de muito imediatismo. é verdade. De Google. Você quer alguma coisa, você vai no Google, você tem a resposta na hora. Você manda um WhatsApp para alguém, você quer a resposta na hora, senão você já fica brava. E na cirurgia, muitas ainda querem um resultado imediato. Isso a gente faz a questão de orientar. A nossa função é essa. Ela está procurando um especialista para ter uma orientação. E depois ela define se vai operar ou não, se vai ou não, e se comigo ou não. Mas a minha função é orientar. Então, ela não terá um resultado imediato, né? Ela vai estar feliz ali Vai com ter um mês. resultado depois de 3 meses, né? E eu gosto realmente de avaliar bem resultados de uma cirurgia de face depois de uns 6 meses. Ah, a partir de 6 meses, né? É que você tem o resultado final mesmo, né? Final. Não que ela, com um mês ela vai estar bem, mas com 3 ela vai estar melhor. E nesse tipo de cirurgia existe a questão do retoque? Existe. Existe? É. Qualquer cirurgia que você faça, você não pode, o médico como um profissional sério que deve ser, não pode dar garantia nenhuma de resultado. Porque você está lidando com o corpo humano, é biológico, a cicatrização, você não tem como prever isso. Então, eu não sei, a minha paciente, que eu vou operar duas pacientes amanhã, tá? Uau. Eu não sei qual paciente vai inchar mais, qual lado vai inchar mais, tá? Porque eles incham diferente, é a mesma cirurgia, mas um lado incha diferente do outro. Então eu não sei se a paciente vai inchar muito ou não, eu espero que inche pouco, e depois desse inchar e desinchar, você pode, a pele ceder um pouquinho. Você pode perder um pouquinho do resultado. A cirurgia acaba com um contorno impecável. No dia seguinte, eu dou a alta e tiro fotos e mostro para o paciente. Isso pode mudar? Pode. Os próximos 3, 4 dias, o teu rosto está inchando um pouquinho. E depois são meses desinchando. Esse inchar e desinchar é igual ganhar e perder peso. Você não vai ficar com o mesmo corpo. A pele pode ceder um pouquinho. Então, você me perguntou, pode ter retoque? Pode. Nós, lá com 8, 10 meses, a gente avalia a paciente. Todas. Entendi. Se a paciente... todas essas pacientes, você bota foto no computador, o antes e depois. Todas tiveram um grande grau de melhora nos seus contornos, de definição, em termos de rejuvenescimento. Pode não ter atingido toda a expectativa daquela paciente, porque sobrou alguma coisinha? Pode. Às vezes a paciente fala assim, olha, doutor, você podia ter puxado um pouquinho mais, né? Eu falei, olha, dona Maria, a sua pele podia ter cedido um pouquinho menos, né? Mas vamos ver, se der para fazer um retoque, dar mais uma suspensão, a gente faz. A gente pode fazer, não tem problema nenhum. O doutor estava dizendo que recupera casamentos, né? Muda a vida da mulher. Muda a vida da pessoa. Muda a autoestima da pessoa, né? Às vezes a pessoa está triste, não se identifica com o que está vendo no espelho. Doutor, eu não era assim. Eu não me senti. Hoje eu tô triste, o meu pescoço. E outras vezes isso é genético. Ela nunca teve um contorno bom de cervical do pescoço. Ela quer melhorar, ela pode melhorar. Por que não dizer não a essa paciente, ainda que com idade precoce, né? Então eu sou um cirurgião que atua, se a paciente está bem, tem saúde, entender o processo de recuperação e ela está disposta a passar, por que não? Os riscos são normais de uma cirurgia, qualquer cirurgia, né? De complicações? Veja, eu nunca vi, nem ouvi falar, nem minha, nem de outro cirurgião. Por exemplo, o grande medo da paciente são 3, na verdade. Óbito. Posso morrer na cirurgia? Eu digo para ela, poder você pode. Pode morrer até eu nunca vi de facelift ninguém morrer. Tá? Nem minha, nem de ninguém. Embolia, né? Essas coisas, né? Mas não, depois de um facelift, eu nunca vi. Tá? Eu vi de cirurgia corporal, uma lipoaspiração, mal sucedida. Então, assim, esse é um grande medo. E é a cirurgia mais feita, né? Hoje, a lipoaspiração, né? Eu acho que sim, lipoaspiração e prótese de mama. Né? Eu acho que são as cirurgias mais realizadas. Quando eu não me dedico exclusivamente a lifting facial, como eu disse. Então, antes dessa fase, eu fazia de tudo. Então, a cirurgia mais realizada era prótese lipo. Era sempre. Não é? Prótese lipo, prótese lipo, prótese lipo. Você vê, o risco é muito maior do que um lift, né? E veja, essas cirurgias também mudam. Se você me dissesse assim, Jair, eu quero que você faça a minha lipo agora. Você não vai fazer? Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não sei mais fazer. Porque também já evoluiu, isso já mudou. Em lipo HD, lipo de alta definição, de média definição, nem sei mais o que. A tecnologia mudou, que esses cirurgiões utilizam hoje. Então, assim, não tenho como acompanhar isso. Eu quis dizer no início da nossa conversa. Não tenho mais como um cirurgião acompanhar e estar no topo de todas as áreas.
É verdade. Entendeu? Mas falando sobre complicações, então assim, o risco, ela tem medo de morrer. Não vou, eu nunca vi, tá? Ela vai fazer um check-up antes da cirurgia, né? Cardíaco. O outro grande medo da paciente, cardíaco, de sangue, eletrocardiograma, todas passam pelo cardiologista, fazem avaliação com todos os exames de sangue, raio-x, eletrocardiograma, teste de esforço, enfim, faz um check-up. Saúde está ok? Vamos para o passo seguinte, né? Outro grande medo da paciente, doutor, eu não quero ficar esticada demais. Não quero mudar minha fisionomia. Então, assim, com essa técnica que eu te expliquei, nem comigo, nem com ninguém. Lá no começo, quando eu fazia, isso era uma novidade. Quando eu comecei a fazer, isso era novidade no país. Tá? A gente trouxe de fora isso. Aprendemos fora. Cursos e cursos. Desde 2017, fazendo cursos fora. Para mim foi uma novidade também, olha, que eu sou da área de saúde. Da né? saúde. E ligada nessas questões, dos procedimentos estéticos e tal. Não sabia que existia esta técnica. A minha plástica era essa coisa aí de puxar pele. De puxar pele, exatamente. Muitos cirurgiões ainda no país fazem a técnica antiga, mas muitos já não fazem. Já se atualizaram, estão estudando. Naquela época, 2017, 2018, 2019, que eu comecei a estudar, a me dedicar, a fazer cursos fora, isso não tinha no Brasil e na época não era liberado, você não via laboratórios com cadáveres frescos para cirurgia, para treinamento. Isso foi liberado, isso invadiu o nosso país. Então, assim, as capitais têm os seus cursos frequentemente. Então, assim, evoluiu muito. Hoje os cirurgiões estão podendo, não precisam sair do país para fazer esses treinamentos. Então, possibilitou a melhora. Mas eu acredito que ainda no país, a maioria dos cirurgiões façam da técnica antiga. Embora já muitos cirurgiões já estão se atualizando, sejam eles jovens ou cirurgiões mais antigos, isso eu bato palma, aplaudo, que cirurgiões mais antigos estão se atualizando para promover melhor resultado para seus pacientes. Legal, tá? Bacana. Então eu falei de óbito, temor da paciente, falei de rosto esticado. Terceira grande preocupação da paciente é, doutor, e as minhas cicatrizes? Como serão? Eu tenho medo da cicatriz, porque eu já vi a fulana e a ciclana e que já operaram no passado e têm cicatrizes horrorosas, alargadas, né? Pode acontecer? Olha, se eu te falar que a cirurgia antiga, que era abrir, tirar muita pele e fechar, essa sim poderia ter um risco muito mais alto de alargar. Essa sim alarga a cicatriz. Por quê? Isso tem uma explicação. Porque as cicatrizes eram fechadas, suturadas, sob tensão. Ou seja, o cirurgião tirava tanta pele que ele não conseguia mais fechar. Sim. O assistente tinha que ajudar a segurar a pele para ele dar os pontos. Porque se tirou muita pele. Então, essa cicatriz é a que vai alargar. A nossa cirurgia, ela não é baseada, como eu disse, em retirar pele demais. A pele tem que estar borda no final da cirurgia, borda a borda, beijando ali uma com a outra, de forma que, mesmo que não suturasse, passasse uma cola, ficaria ali. Mas não, a gente dá os pontinhos, mas não tem tensão. Esse é o segredo de uma cicatriz. Não é o tipo de ponto, não é a mão do Dr. Jair, não, é a técnica. A técnica não tira pele demais. E se as suturas são sem tensão, a cicatriz vai ficar boa. Então, eu ou qualquer outro que execute bem esta técnica, o risco de cicatrizes alargadas ou visíveis, nas minhas pacientes, Deise, eu vejo com 3 meses uma cicatriz, uma linha rosada, vermelhinha. Com 6 meses, você tem que botar o óculos, botar a luz para enxergar onde está a cicatriz. Isso que já fica em lugares escondidos, né? Estratégicos. Que bacana. Então evoluiu, a medicina evoluiu. Se você pedir para um cirurgião que faz mama, vai lá fazer o rosto da minha mãe. Meu Deus, ele não vai ter todos esses detalhes, esse capricho, essa atualização, ele não tem capacidade disso. Ele está focado em prática também. Né? E a hora que ele começar a fazer, ele tem uma curva de aprendizado. Exatamente. Então, assim, enfim. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? A mão vai ficando treinado para aquilo. Você também já passou por várias situações, já sabe como lidar com aquilo. Exatamente. Quer dizer, é diferente. Nada como a experiência, a vivência, né? Ele está vendo sempre os mesmos procedimentos, né? Embora não é uma receita de bolo, né? Cada rosto, você dá um pouco do teu dom artístico também, né? Fantástico. Mas, enfim, não é
Cada paciente tem a sua anatomia, as suas diferenças, e o cirurgião cabe fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento. Dúvida, né? Mas eu acho que tem mais uma dor, uma objeção dos pacientes com relação à cirurgia. Com relação à cirurgia? A dor no pós-procedimento. A dor é uma das preocupações também. O sofrimento. Eu te diria assim, ó, que a maioria... Porque assim, fazendo uma analogia aqui que nós estamos fazendo dos procedimentos pouco invasivos, né, os procedimentos estéticos, tipo preenchimento. Bioestimulador, né, fio, sei lá, todos esses aí, e a cirurgia em si, estética, né. A dor até ela existe, mas ela é na hora e passou, né, na hora desse procedimento. E a cirurgia não, na hora você não sente nada, porque está anestesiado, e depois. É o inverso, né? É o inverso. Te diria o seguinte, ó, claro que a sensibilidade à dor, ela é muito individual, tá? Sim. O limiar de dor de cada um é diferente. O limiar de dor. De uma forma geral, eu posso falar isso, da maioria... Por exemplo, o meu é muito baixo. Então é baixo, você sente dor, né? A maioria dos pacientes, ela não sente dor, ela sente um desconforto tipo pressão. Onde? No pescoço, tá? Porque se tem um lugar onde a gente puxa um pouquinho mais, aperta um pouquinho mais, que quer dar definição, é o pescoço. Entendi. Então ela sente uma pressão, uma tensão nessa região. Lógico, pegue você as duas mãos, puxa o teu pescoço e fique meia hora puxando o pescoço. Lógico que você vai ter um desconforto, né? Então, essa é essa sensação da paciente... Como se tivesse alguém te segurando, né? Isso. Por 3, 4, 5 dias, pode. É isso que acontece. Eu não vou te dizer que não tem... Jair, então, no teu consultório não tem paciente com dor? Lógico que tem. Então, para isso tem as medicações. Eu deixo 2 analgésicos, um mais fraco, um mais forte, se precisar. Se você me perguntar, a maioria dos pacientes usam um analgésico mais forte? Não usa. Só o mais fraco já dá mais conta. Fraco, 1 dia ou 2. É isso que elas usam. Os primeiros dias deve ser mais crítico, né? Mas não é um fato que incomode muito. Eu acho que mais do que a dor, eu diria que um incômodo maior da paciente é se sentir inchada, o rosto inchado. Entendi. Olha, eu estou me sentindo inchada. Né? E isso realmente pode fazer, tem algumas medidas, compressa frias, a fisioterapia ajuda, mas isso é uma questão mais de tempo. É o tempo mesmo, né? Eu não sei, eu acredito que a lipoaspiração, por exemplo, tenha um pós muito pior, muito mais dolorido, né? E muitas fazem lipo associada com abdominoplastia e tal. Isso deve ser um desconforto muito maior do que, de repente, né? E as pessoas voltam para fazer mais umas 10 ainda, né? Quer dizer... a lipoaspiração, eu acho que deve, mas não sei o quanto mudou isso, né? Mas esse manejo no pós-operatório ou na anestesia da lipo... Mas é um procedimento muito... Nem se compara com o lifting. Sim, imagino. Então, aí você veja, ó. O pós é muito pior, né? Da lipo, vamos colocar assim. A mesma pessoa que fez volta para fazer umas 3, 4. Esquece da dor. É igual o parto, né? Igual o parto. Se lembrasse, só tinha uma criança. Só tinha um filho. É verdade, se lembrasse, é verdade. Não tinha ninguém com 2, 3 filhos. É verdade mesmo. Então quer dizer que é uma coisa suportável, né? Com certeza. O paciente esquece depois, está feliz, vem o nível de satisfação. Isso que eu ia falar, a felicidade é tanta que dor, que não lembro. Você mostra a foto de antes dela, o paciente esquece como ela era antes. Com certeza, faço ideia. Hoje, mesmo atendi uma paciente, tinha 1 ano e meio de operada, do Mato Grosso. Estava passando aí na cidade, vamos fazer uma consulta, agendou, né? Doutor, eu não me lembro como é que era antes, eu não sei, será que mudou alguma coisa? Eu acho que, será que não dá para melhorar ainda um pouquinho, alguma coisinha aqui? O paciente senta, você só mostra as fotos do antes e depois. Assim. A cara de susto, assim. Doutor, como eu não sabia que eu estava tão ruim. Envelhecido. A gente esquece mesmo, né? Você esquece. A pessoa esquece. Todas. Né, porque eu digo que o paraíso seduz a alma, né? A pessoa agora acostumou com aquele... raise the bar. Passou a ser a nova realidade. Exatamente. Né? O novo espelho. Raise the bar. Agora a barra é outra, né? A daqui, ó. Não, mas era que era? Não, agora é aqui. Esse não sou eu, né? Esse não sou eu, E muitos acham que não. Esse doutor faz Photoshop nas fotos. Tem disso também, né? É verdade. Faz foto, é verdade. Tem disso. Photoshop é ótimo. Mas assim, nós organizamos um recente evento há pouco. Faz 1 ou 2 meses.
E na mesa da face, nós trouxemos 3 cirurgiões estrangeiros. Essa era uma grande novidade, até gostaria de trazer para você. Ótimo. Dos 3 estrangeiros, 2, eu fiz questão de que fossem eles e por conta desse tema. Essa cirurgia, como eu te disse, é Deep Plane Facelift, facelift em plano profundo. O que esses 2 cirurgiões, um da Turquia e outro de Los Angeles, eles estão fazendo? Estão fazendo Deep Plane, ou seja, estão abrindo a musculatura e suspendendo essa musculatura por videocirurgia. Ou seja, tipo para casos... videolaparoscopia? Isso. Uau! Eles abrem o couro cabeludo, descolam um pouquinho, inserem uma câmera de vídeo e instrumentos e eles conseguem abrir essa musculatura por vídeo e suspender. Um vetor vertical, né, da face, uma suspensão vertical, como a gente faz, né? Mas qual a grande vantagem disso? Poupar de uma cicatriz na frente da orelha. Uau. Então a paciente, se ela tiver que tratar o pescoço, ela vai ter a cicatriz desde atrás da orelha, porque a gente faz a incisão na frente da orelha para ter acesso ao rosto, certo? Certo. E atrás da orelha para ter acesso e tratar o pescoço. Então esses cirurgiões, eles estão conseguindo e mostrando que é possível, claro, não para todas as pacientes, mas para as pacientes, casos iniciais de flacidez, de derretimento do rosto. Eles estão abrindo lá em cima do couro cabeludo, inserindo uma câmera, como você disse, de laparoscopia, abrindo a musculatura e tracionando e puxando, com resultados belíssimos. Uau. Então essa é uma grande novidade. Não tem no país quem faça isso. A ideia, obviamente, foi trazê-los para instigar os cirurgiões, provocar os cirurgiões brasileiros. Eu sou um deles que estou interessadíssimo, quero ir visitá-los, esses 2 colegas, para aprender e trazer. Uau, que entendeu? fantástico. É uma grande... A cirurgia aberta, Deep Plane, já é uma grande revolução dos últimos anos, né? Agora ela agora vem por vídeo. Meu pai. É uma coisa assim que não vista, né? 2 cirurgiões no mundo estão fazendo isso. Mas você vai procurar no Google, vai ter mais cirurgiões. Não fazem deep plane, eles fazem um descolamento de pele por vídeo, tá? Não fazem um deep plane realmente efetivo da forma como foi descrito por videocirurgia. Isso tem 2 no mundo. Os 2 estiveram no Brasil tem 1 ou 2 meses. Um da Turquia e um de Los Angeles. Que fantástico. Mas esse é o futuro então, né? Para casos limitados, né, eu acho que é um grande avanço. Mas o custo em relação ao deep plane, não? Certamente que será maior. Existe uma tecnologia por trás, existe um treinamento. Né, assim como a cirurgia de videolaparoscopia hoje é mais cara do que cirúrgica. Do que aberta. Aberta. Agora, não que a cicatriz... Isso um dos cirurgiões, o americano, deixou muito claro, assim, ó, eu estou fazendo isso como uma evolução, porque sempre fui instigado na minha cabeça, eu sempre pensei como eu poderia fazer uma cirurgia sem a cicatriz na frente, porque muitos pacientes têm esse receio. Mas eu quero deixar claro, isso ele falou no início da palestra dele, que essa procura não foi porque as minhas pacientes ou estavam com a cicatriz ruim, ou eu estava insatisfeito com essa cicatriz das minhas pacientes. Não, cicatriz é muito boa de plane facelift, não tenho preocupação com isso. Mas foi um plus, algo a mais. Eu queria oferecer e fui desenvolvendo, até que eu consegui fazer. Tá? Mas não porque foi uma queixa, olha, meus pacientes não estão felizes com a cicatriz. Então, veja, a paciente vai ter o músculo aberto, vai ter a suspensão, aí nós perguntamos, isso incha igual a outra cirurgia? Incha igual. Era a minha pergunta também. Porque vai mexer no músculo. Vai mexer igual. Então, o inchaço, os roxinhos, vai ser igual. Tá? Mas poupa de uma cicatriz na frente da orelha. E outra, poupa da recuperação dessa cicatriz também. Também. É menos uma coisa menos uma dor, porque deve ficar sensível, bem sensível a orelha. Algo a retirar pontinho, algo a precisar ser higienizado. É um futuro. Está começando a acontecer. E a paciente tem que passar 3 meses dormindo assim? Não te diria 3 meses, eu peço essas semanas iniciais, 2, 3 semanas, mas assim, é óbvio que a paciente que dorme de lado, ela vai acordar de madrugada se virando de lado. E isso não é um grande problema, não é isso que vai estragar uma cirurgia. Isso vai fazer inchar um pouquinho mais um lado do que o outro, mas não é, eu tranquilizo bem elas assim, olha, você deve, o ideal, dormir de barriga para cima, mas se pegar acordar de lado, não tem problema. Isso não é um grande problema. Não vai estragar, não é isso que vai estragar uma cirurgia. Entendi. Que bom, porque eu durmo de lado.
Não, para mim dormir de barriga para cima mesmo. Vai continuando dormindo bem. Vai continuar dormindo bem. E daí vai uns 3 meses assim. A paciente, depois do primeiro mês, ela já está muito feliz, tá? Mas não está totalmente. E você opera a mama, você vai ver que eu botei a prótese mamária. Um lado inchou um pouquinho mais que o outro. Um lado, mesmo, embora seja a mesma cirurgia, mas com isso mês, passa. Sim. Com o mês ela está feliz. Já está feliz, já tem vida social. Normal. Vida social, ela volta entre o primeiro e o segundo mês, volta para academia. Ela volta a ter a vida normal dela. Bacana. Só que a cada 3, 4 meses ela faz uma visita no cirurgião para ver a evolução, mas é uma conduta minha, passiva, só para olhar, tranquilizar a paciente. É questão de tempo, né? Mas assim, não é nada assustador. Olha, eu operei e tenho que ficar 3 meses ou 6 meses esperando meu resultado para daí eu tocar minha vida. Não, o paciente está muito bem depois de um mês. Ela não está 100%, como em nenhuma outra ela nem cirurgia. quer voltar, né? Ela fala assim, não, nem preciso ir lá. Tô tão bem que nem preciso. E o marido dá o suporte, né? Fala, olha, eu vou cuidando das coisas. E você, às vezes a paciente entra nessa também. Não, doutor, eu estava sendo tão bem assistida pelo meu marido, pelos meus familiares, me deixando de molho, eu quero que você me dê mais atestado, vai me segurando. Exatamente. Tem isso também, né? Tem, né? Coisa boa, né? Porque às vezes a mulher faz tudo, né? E aí, ganhei umas férias. Ganha umas férias. Ganha a cirurgia e umas férias. O pacote. E ainda vai ficar mais bonita, né? Pensa. Bonita. Nossa, é o sonho. Você sabe que você vê de tudo no consultório, né? Porque tem rosto mais fino, rosto mais cheinho, tem pescoço curto, pescoço mais longo. Então, assim, a anatomia ela é muito variável. Com certeza. E a recuperação também. Mas uma coisa eu te digo, ela terá benefícios em termos de rejuvenescimento da cirurgia. Tá? E depois, nós vamos, assim, depois que operou, passou esse ano inicial, meses, né? A gente sempre recomenda 1 vez ao ano, procure seu dermatologista, você cuidar da sua pele, que isso que cirurgia não faz. Claro, não cuida da pele. Veja, são 2 situações diferentes. A paciente que tem 50, ou seus 60, ou seus 65 anos, ela já tem o envelhecimento, a flacidez, a queda do rosto, do pescoço, mas ela tem fotoenvelhecimento da pele também. Então ela tem manchinhas, ela tem linhas finas, rugas finas em volta da boca, em volta dos olhos. A cirurgia não vai melhorar isso. Quem vai lapidar e melhorar essa textura, esse brilho da pele, é a dermatologista. Então ela tem que, 1 vez ao ano, procurar um bom dermatologista, um bom profissional para tratamento da superfície, da pele. Da pele. Então ela vai fazer um peeling, vai fazer um laser, ou ela vai fazer um bioestimulador de colágeno para manter a firmeza dessa pele e não ter que me encontrar tão cedo, né? Ela não ter que voltar tão cedo, né? Se ela cuidar bem, ela vai ter uma durabilidade de uns 10 anos da cirurgia dela. Daqui a uns 10 anos ela me procura de volta. Você vê que casamento perfeito, né? Tu faz a sustentação. Isso. E o dermatologista vai lá e... A cobertura. A cobertura. Exatamente. É a cereja do bolo. E a manutenção, né? E vai mantendo aquilo ali. Então às vezes ela pergunta também, doutor, mas qual eu devo fazer antes? Não importa. Você pode tratar a tua pele antes, fazer um laser, né? Tratar, deixar bonita a pele e depois fazer cirurgia. Ou vice-versa. Tem cirurgiões que fazem os dois. Já acabam a cirurgia e já fazem o laser no pós-operatório imediato. Ia ser bom, porque anestesiado. Meu Deus, porque aquele laser dói. Ia ser bom isso, hein? Olha, não sei. Eu nunca fiz. Que sorte nem em mim e nem em ninguém. Eu não fiz. Mas assim, é uma novidade também. Mais uma novidade aqui no teu podcast. Recente, nós na clínica também, agora vou fazer uma propaganda da minha clínica, eu adquiri um laser específico, né? Não chegou ainda, tá? Mas esse é um desafio para mim. Eu vou passar a oferecer coisa que não oferecia. O tratamento da pele no meu pós-operatório imediato. A paciente está anestesiada, eu já faço o laser para todas, né? Ela já vai recuperar da cirurgia e do laser no mesmo momento, né? Seja um laser, a potência a gente regula ali, bota mais baixa ou mais alta um pouco, de acordo com a pele, mas já vou passar a oferecer. Já trata a pele ali na hora. Por que eu não oferecia? E vou passar a oferecer? Primeiro porque, você sabe, minha mulher é dermatologista, então ela tratava dessas pacientes, ou antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Mas o que acontece? Muitas das nossas pacientes, eu não sei te dizer o percentual certo, mas assim, muitas das pacientes não moram aqui. Vem de outra cidade. E a gente via que perdia depois do segmento. E ela
ela vai ter um grande grau de rejuvenescimento, de tratamento da pele. Você deixa a mulher mais bonita, tá? Então, a cirurgia tem o seu papel, mas o tratamento da pele também tem. Sim, Eles são independentes, os dois vêm para somar. Então, né? dermatologista... E complementar, né? Complementar. Em termos de rejuvenescimento, deixar essa mulher mais bonita. O dermatologista não briga com o cirurgião plástico. Pelo Ele contrário, consegue complementa. salvar e ir levando para frente até um determinado momento essa paciente vai precisar da cirurgia. Depois que ela opera, ela volta para o dermatologista. Sim. Entendeu? Eles se complementam. Então, não se brigam. Nós não brigamos, cirurgião e dermatologista. Por isso que vocês são até casados, né? Até casei. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Que é para encontrar todas as soluções num lugar só, né? Mas o fato, fora a brincadeira, o fato é que muitas pacientes poderiam ter tido um resultado complementar, até ou geral, melhor. E elas ou não moram no estado, ou não moram até mesmo no país. Já podia ter tido, já que tive que me ausentar 3 semanas da vida social, por que já não está recuperando de um laser também? Com certeza. Você sabe que o laser, dependendo do tipo de laser, se for algo mais agressivo, vai descamar a pele, mas é para um bem maior, vai uma pele nova, né? Então, já que ela vai estar com uma vida social mais limitada, por que não oferecer? Então, a gente vai passar a oferecer. E agora eu fiquei também curiosa com esse laser que você já comprou aí, que não chegou ainda. É um CO2 fracionado? É um CO2 fracionado novo, que você pode aplicar, na verdade, em todo tipo de pele. Uau. O laser, porque antigamente só em fototipo baixo, né? Isso, pele mais clara. E esse, justamente por isso, eu não sou dermatologista. Então, eu não... na verdade, esse equipamento é um CO2 fracionado, mas a ideia é, o laser, eu posso aplicar em qualquer tipo de pele. O laser vai se adaptar à sua pele, conforme os parâmetros que nós vamos seguir, né, conforme o tipo de pele. Mas diferente do outro CO2, você tinha que ter muito receio. Uma pele mais morena, você pode manchar a pele. Entendeu? Então, aí eu teria que encaminhar todas para um dermatologista para perguntar, olha, posso fazer o laser ou não posso? Vai prejudicar, vai queimar essa pele, manchar essa pele ou não? Agora não. Então, eu estou mais seguro em relação a isso, né? Legal. É uma tecnologia nova. Já tem no país, não é novidade no país, mas a gente se entusiasmou vendo outros colegas e o resultado da máquina também. Eu gostei dos resultados e não acho que seja que vai aumentar o meu pós-operatório. Ela vai ter 2 a 3 semanas vida mais em casa, depois vai estar com vida social de volta. Legal. Então é uma novidade, né, para nós poder oferecer isso. Não deixa a pele quadriculadinha, né? Antigamente deixava. Tudo que nós não queremos, né? Pois antigamente deixava. E às vezes ficava quadriculadinho, ó. Por muito tempo. Esse é o CO2. É porque, veja, tem o CO2 antigão mesmo, né? Aquele primeiro. Eu sou dessa época aí, do CO2 antigão. Não, você não é. Sou, doutor. Depois veio esse fracionado, que melhorou muito. Não, do antigão do fracionado. Mas tinha um antes desse? Tinha. Não, faço ideia. Tinha um antigo, agora eu não vou me lembrar o nome exato da tecnologia, também não vem ao caso, mas assim, tinha outro, um mais antigo que queimava bem, manchava bem. Mas era absurdo, olha, eu vou te dizer, era absurda a dor daquilo ali, durante, assim, o procedimento, sabe? Era uma dor, assim, absurda, mas também o resultado, bom, não sei, eu tenho fototipo baixo também, né? Sim. Mas o resultado era um escândalo, assim. O que eles estão prometendo agora com esse novo equipamento é que em breve os resultados serão semelhantes ao que eles chamam de peeling de fenol, né? Que é um peeling bem agressivo. Sim. Né? O que a gente quer é resultado tipo, né? Peeling de fenol, mas que não tenha a recuperação do peeling de fenol. E nem os riscos, né? Mas você sabe que isso também mudou muito, evoluiu, muita cirurgião fazendo peeling de fenol hoje no país, e a fórmula mudou. Isso que eu ia te dizer, né? Porque hoje tem o fenol modificado, né, e tal, porque antes fazia com fenol puro, né? E quem faz, defende muito bem isso, a gente tem visto em todos os congressos, que isso mudou a fórmula e não é esse risco que, o antigo até poderia ser, mas esse novo não. De cardiotóxico. Sim. Não, é seguro. Eu não faço, não posso falar porque não faço. Sim. Mas o resultado do fenol a pessoa muda a identidade, né? O paciente incomoda um pouco, se incomoda e incomoda o cirurgião um pouco no começo. Incomoda muito, né? Mas o resultado o Kakovix que foi assim...
ainda, né? O inovador, a referência. Totalmente inovador. Você sabe que o pai, né, foi a referência, e agora o filho realmente tem um grande mercado, tem um grande sucesso nisso. Né? Tem um abraço para ele. E ele tem todo o know-how, meu Deus, o pai, todo o know-how disso aí, né? Pioneiro, né? Foi pioneiro. E ele levava... Faz até hoje. Não, e levava os pacientes para casa dele. Isso Você vê, né? É dedicação, né? Não, porque o pós compromisso, né? Compromisso. O filho tem utilizado a fórmula já modificada. O filho do Kakovitz. Olha, que legal. É cirurgião, opera também e tem utilizado a fórmula modificada e defende Você muito vê, com foi segurança. pioneiro, trouxe, inovou, né? E aí, bacana demais. As coisas evoluem, acontecem, né? E quem quer vai atrás, oferece um diferencial, uma melhora, e assim vai, assim caminha. E é importante a gente ter esse conhecimento e saber quem procurar, quem buscar, né? A nossa região, Deise, é muito, felizmente, muito abastada aqui de bons profissionais. Eu concordo. Tá? Tem bons profissionais em diversas áreas, tá? Não só na plástica. Então, assim, essa história de ter que sair para consultar, então isso era mais presente, mais frequente no passado, né? Nós temos excelentes profissionais na nossa grandes região. centros como São Paulo, né? Ou capitais, onde concentrava, né? Mais os melhores profissionais. Hoje não, realmente, na nossa região aqui, a gente já é o contrário, né? Tem pessoas que, igual você teve essa paciente que veio do Mato Grosso, que vem para cá, né? O que, na minha visão, ainda há é uma grande deficiência de estrutura hospitalar. Não digo em qualidade, mas digo assim, nós estamos com poucos, realmente boa estrutura hospitalar. Tem uma ou outra, né, não vou citar nomes, mas tem essa demanda. Mas é pouco, né? Pouco. Temos, mas é insuficiente, vamos colocar assim. Tá? A demanda é maior. Então, veja, chega o cúmulo de... Vou pegar minha área agora, cirurgião plástico. Há muitos cirurgiões plásticos na cidade, muitos que vêm atender que não são da cidade, são de Curitiba, tem de lá e cá, ou de Florianópolis. E esses cirurgiões levam essas pacientes para operar, poderiam operar aqui, mas levam para operar em outra cidade. Por que levam para operar fora? Por causa do hospital. Porque não tem hospital para operar. Os hospitais estão sobrecarregados. Então, isso que eu digo, falta ainda mais hospitais para podermos oferecer aos nossos pacientes. Eu, graças a Deus, tenho onde operar, mas tem muito cirurgião que não tem. Leva a paciente para Brusque, para Floripa, ou para, enfim, Curitiba. Tem muito, e essa é a realidade. Talvez, se fizer uma pesquisa aqui, capaz de boa parte dos pacientes que querem fazer uma cirurgia plástica na nossa região, consultam aqui, mas vão operar fora. Porque os médicos levam para fora. É curioso isso, né? Eu tenho muitas amigas realmente que operaram em Floripa, por exemplo. Mas muitas vezes o médico que operou é daqui. É daqui, ou atende aqui, tem consultório aqui, poderia estar operando aqui. Não tem falta do hospital. Tem outros que realmente operaram em Curitiba. É verdade. Curioso. Curioso Então mesmo. falta uma cidade que tem uma grande estrutura imobiliária, né? Prédios... É verdade, né? Grandes construtoras. Construtoras. Prédios... Falta a visão aí de uma grande rede hospitalar entra mais na nossa no mercado. Dubai brasileira, né? É verdade, é bom só falar isso para... Uma cidade com bons restaurantes, boa gastronomia, eu diria. E construtoras. E você vê, não tem poucas, falta, tem essa demanda, né? De hospitalar. Colegas levando pacientes para outras cidades, porque não tem onde agendar a cirurgia aqui. Mas os que tem são bem estruturados. Tem bons hospitais. Bons hospitais. Tem. Só que estão sobrecarregados. Sim. Então, com a sua capacidade... Se, por exemplo, você precisar de agendar uma cirurgia, seja de saúde ou estética, né? Você não consegue agendar para semana que vem. Não tem vaga. Não. Ou para duvidar, mês que vem, você não vai conseguir operar mês que vem. Por quê? Porque não tem vaga. Aí você tem que se deslocar a São Paulo ou a Curitiba. Não, quero operar. Tô com dor. Descobriu, minha vesícula. Quero operar. Fui no médico. Doutor, atende aqui em Balneário Camboriú. Quando é que eu posso operar, doutor? Eu poderia te operar amanhã, só que eu não tenho possibilidade de te agendar, o hospital está lotado. Tenho que te levar para São Paulo. Ou quer operar esse mês? Vamos para São Paulo. Então, assim, isso é o cúmulo, né? É verdade, né?
Então, tem bons hospitais, mas estão sobrecarregados. Carregados. Uau. Então fica aí, fica a dica, né? Fica. Construir mais hospitais. Ou ampliar, né? Os hospitais, né? Já está havendo um movimento nesse sentido, né, na região, mas eu acho que, imagina, a nossa região aumenta muito a população em poucos anos. Né? É verdade, né? É incrível isso aqui. Precisa, né? Mas a gente não vê luz ainda nesse túnel, no fim do túnel, né? Mas... Doutor, os nossos ouvintes, eles têm algumas perguntas. Eu também, né? Que mulher que não tem, né? Meu Deus do céu. Doutor, tá com tempo? Tô. Pergunta que não falta, mas esse mulherio todo. Manda ver. Se eu tenho uma queixa, uma insatisfação ligada ao envelhecimento, né? Independente da idade, eu posso ir lá fazer uma consulta. Você pode... Tipo, eu posso. Se você vai operar, é outra coisa. Consultar, na verdade, pode. a idade não é o fator mais importante nessa decisão se está indicado ou não a cirurgia, se vai operar ou não. Não é a idade. Eu tenho paciente de 40, mas já tive de 38, de 35. Uau! Tive pacientes de 75, de 78. Agora, mês passado, operamos um paciente de 81 anos. Uau! Então, assim, é a idade o fator mais importante? Não é a idade, tá? O que é importante? Se eu tenho alterações, se a paciente clínica, tem né? alterações que a incomodam, se ela tem saúde, se ela tem alterações, e se a minha cirurgia vai se satisfazer, ela vai trazer benefícios em termos de rejuvenescimento. Perfeito. Então, assim, se você me mudar a pergunta, olha, doutor, tem 40 anos e me incomoda esse sagging, esse... Jaws, a pessoa aqui no Brasil chama de bulldoguinho, né? Esse derretimento. Isso tenho e já me incomoda. Eu tenho 40 anos, ou tenho 38 anos. Eu posso operar? Pode. Se você tiver saúde boa, tiver exames bons, se eu vejo que eu vou te beneficiar com esse procedimento, você pode operar. Vou mudar a pergunta. Eu tenho 75 anos e eu vejo isso e estou incomodada. Posso operar? Pode, a idade não é o fator mais importante. Eu vou pedir um check-up pré-operatório, se a saúde estiver ok, se você entendeu a cirurgia, o processo pós-operatório, não tem problema, nós vamos te operar. Um outro mito, acho que existe também, uma dúvida, não sei, é de que eu tenho que esperar ficar ruim para operar, né? Eu tenho que eu tenho que prevenir, tratando, e daí quando a coisa já não te der mais jeito mesmo, daí é o momento da cirurgia. Não tem uma coisa assim? Tem. Quando ninguém mais resolver... Está sendo modificado, né? Isso está sendo modificado. Assim, na verdade, cada vez mais a gente tem operado pacientes mais jovens, tá? Quanto mais jovem? Eu te diria que uma idade ideal, se é que existe isso, uma idade ideal seria fim de 40, início de 50. Por que eu te diria isso? Porque eu vejo que os melhores resultados estão nessa faixa etária. Claro que é variável, né? A genética, tem fatores ambientais, tem a paciente de 40 que nunca se cuidou e tem uma pele horrível, né? Mas assim, final de 40, início de 50, pacientes com os melhores resultados. Por quê? Porque a paciente que opera com 60... pele é mais fina, menos colágeno, a pele vai ceder mais. O resultado não será o mesmo. Então, se ela vem aos 45, doutor, estou em dúvida se devo operar ou não. Olha, você vai se beneficiar, vai ter bom resultado. Mas eu posso esperar até os 50? Pode. Pode esperar até os 55? Pode. Só que se você esperar esses 10 anos, o teu resultado daqui a 10 anos não vai ser o mesmo de hoje. Porque a tua pele lá na frente vai ser outra. Vai ceder mais. Você vai perder um pouco do teu resultado. Pacientes de 50 recuperam bem. De 60, a recuperação um pouco mais lenta, cede um pouco mais a pele no pós-operatório. De 70, pouco mais ainda. De 80, mais ainda. Então, assim, ideal, final de 40, início de 50, se tem alterações, se eu posso ajudar, e combina justamente com a queda da taxa hormonal. Então, a paciente começa da menopausa, do estrógeno. O rosto começa a ceder um pouco mesmo, né? Os ligamentos ficam mais frouxos, o rosto começa a derreter, é hora de operar, né? De você levantar. Fantástico, porque geralmente a gente tem essa coisa, né? De que tem que esperar ficar bem ruim. Isso está mudando, né? As pessoas estão se conscientizando que não é por aí. O ideal é que assim, hoje a gente vive aí um boom de procedimentos estéticos, né? Sem ser cirurgia. Sim. E até eu acho que isso gera um pouco essa... uma cobrança, por resultado. Esse mito de que isso aí é suficiente. Entende?
Que isso vai trazer o resultado que eu... Tem que cuidar, né, Deise? Porque muitas vezes assim, você já tem esse derretimento, aí o que o paciente faz? Dependendo do profissional que a recebe, dá-lhe preenchedor. Vai preenchendo. A mulher fica com as bochechas mais altas do que do vidro que o nariz, então bochechuda que tá. Isso é natural? Igual o fofão. Isso é natural? Então. Né, para levantar o rosto. Não é natural. E aí não tem mais recurso ali, né? Esse que é o ponto, né? Prejudica o resultado depois de uma cirurgia. Né? E existe um procedimento que hoje também... Agora eu acho que... Não sei, parece que está diminuindo também um pouco, mas assim, o pessoal tem feito muito lipo de papada, que é a lipo de pescoço. Né? É verdade. Hoje a papada tem sido uma grande demanda. Demanda, isso mesmo. Veja, e eu tenho atendido no consultório as pacientes pós-lipo de papada. Né? O que acontece? A lipo de papada não resolve na maioria das pacientes. A papada. É que tipo, a pessoa tem a papada, aí ela logo pensa, o tratamento é lipo. É lipo. Né? Aí você faz a lipoaspiração, qual é o resultado que ela vê? Tira um pouquinho de gordura do subcutâneo, sobra a pele, e aquilo ali muitas vezes ainda faz um monte de fibrose, fica irregular, não resolve. Aí o paciente depois disso vai procurar um cirurgião de face e de pescoço para melhorar o que puder melhorar do seu resultado. Veja, vamos entender. Pescoço, imagina, pele, depois da pele tem uma gordurinha subcutânea, depois da gordurinha subcutânea tem uma camada muscular e depois, mais profundo ainda, uma gordura profunda, tá? Se eu te disser que a maioria das pacientes hoje, nessa faixa, a partir de 40, 45, a maioria dessas pacientes não tem gordura no subcutâneo, na verdade. Ela tem gordura profunda. Essa gordura profunda, é um pouquinho, mas essa gordura profunda não sai na lipoaspiração. Ela é retirada durante uma cirurgia plástica do pescoço, um lifting do pescoço, que é o que a gente faz, lifting de face e pescoço junto, né? Então, essa flacidez não é só pele, é flacidez da musculatura, tem a gordura profunda, isso não sai com lipo. Você faz uma lipo, piora o pescoço da paciente. Então, a maioria das pacientes acima de 40 que faz lipo de papada, piora o resultado. Uau. Depois, um ano seguinte, ela vai procurar o cirurgião plástico. Não melhora. Quem é que pode se beneficiar de uma lipo de papada? A minoria. Pacientes jovens, subcutâneo, pouquinho de subcutâneo. Ou seja, paciente de 20, de 30 anos. Dali para frente, esqueça. A maioria dos pacientes não tem um resultado como queriam. Elas têm que procurar um cirurgião. O cirurgião vai operar como? Numa condição pior, com irregularidades, com fibrose. O resultado é outro. Então, esse seria talvez uma grande orientação, uma grande dica. Não façam isto. Isso já se tentou de diversas maneiras, melhorar o pescoço sem cirurgia. Desde de enzimas, aplicação de enzimas, enfim, uma série de procedimentos não melhora. É só o lift. É lift. É lift a solução. Para dar angulação, para dar contorno. Claro, que às vezes a paciente... Que o povo padece por falta de conhecimento mesmo, né? E não existe mágica, né? Claro, isso varia conforme o nível de entendimento e cultural de cada pessoa, mas assim, isso foi banalizado no país. Há muita lipo de papada desnecessária, não se vê resultado, se vê uma piora desses contornos, desses pescoços que a gente vê por aí afora. Uma vez um cirurgião plástico que é especialista em lipo me explicou que é mais ou menos quando você lipoaspira, né? É como um balão, esses balão de festa de aniversário, de bexiga, né? Que chama. Então, ele cheio, como se estivesse cheio de gordura, né? Quando você aspira, é como se o ar tivesse saído. Se a pele não tem colágeno suficiente, não tem elasticidade para voltar... Ela não retrai. Então fica pior, sobra. Na verdade. Ela sobra, exatamente. E essa é a ideia que a gente não tem, né? Você acha que vai aspirar, lipoaspirar, e a pele vai fazer, né? Voltar pro lugar. Não rejuvenesce, envelhece. Isso mesmo. Tirou a gordura, mas o aspecto ficou ruim. Doutor, e a bichectomia, que é outra coisa também, que antigamente até que já foi mais, assim, eu via meninas jovens fazendo para deixar o rosto mais fino, né? E aí, o que o doutor tem a dizer sobre isso? Esse é outro procedimento que foi banalizado no nosso país. Tá? Assim como a papada, né? Assim como a lipo de papada. É motivo de comércio, de lucro, né? Virou negócio.
tá? Não porque precisava ou tinha indicação de fazer. Então, a maioria das pacientes não tem necessidade de fazer indicação de fazer bichectomia. Essa gordurinha que é retirada, essa bola de bichá, que é como chama, esta região aqui, ó, né, próximo do cantinho da boca, eventualmente, talvez 1/3, não sei, das pacientes, ou menos ainda, acho que 1/4, 1/5 das pacientes, das minhas pacientes, a gente reduz e tira um pedacinho dela durante um lifting facial, porque eu vejo que a paciente vai se beneficiar. Se eu só subir o rosto dela, talvez aquilo vai evidenciar, vai né? evidenciar aqui uma bolinha, a bolinha de gordura. Então, eventualmente, um cirurgião que deixa isso para lá e não faz, ele pode ter nas suas próprias pacientes um lifting bonito, mas uma sobressalente aqui, a bolinha de bichá. O resultado podia ter ficado melhor. Mas isso é para a minoria das pacientes. Então, assim, outro procedimento que foi banalizado, que tem, se você pegar mídias, redes sociais, tem perfis de tais como vítimas da bichectomia. Gente que se arrependeu depois, tá? E depois, difícil de tratar. E qual a consequência? Olha, irregularidades no rosto, em alguns casos dizem que isso funcionaria como um suporte, e essa bochecha começa a envelhecer, o malar começa a descer mais precocemente, indicando uma cirurgia mais precocemente. Enfim, foi banalizado. Porque a gente sabe que tudo tem consequência, né? Exato. Achar que só tem o bônus, né? Tem as suas indicações, há pacientes que vão se beneficiar do procedimento, mas não é para todo mundo, não é nem para a maioria. Você vê a importância de ter o procedimento certo, né? Para atingir o objetivo. A paciente tem um diagnóstico correto. De acertar o alvo, né? Que eu digo, né? Por isso, valorizar e reconhecer um bom profissional. Vamos pegar um caso prático, assim, por exemplo. Sim. Digamos que eu vou lá no teu consultório fazer uma consulta, saber se eu posso... Digamos que eu esteja interessada nesse procedimento. Digamos. Vocês não estão interessados, gente? Quem que não está interessado? Daí, como seria? Olha, primeiro você responde um questionário de saúde para eu entender um pouco mais de você. Eu vou te fazer umas perguntas sobre a tua saúde e depois vamos para o exame, né, do teu rosto, do teu pescoço. Eu te diria que que idade você tem hoje, Daisy? 49. 49. Então, veja, já está batendo com a idade Pois é, fiquei ideal. meio preocupada. Tu falou aí que essa era a idade ideal e tal, fiquei meio preocupada. Mas eu te diria o seguinte, você tem alterações leve de flacidez ou de envelhecimento, no caso, leve para a região da face e também do pescoço. Então, você pode operar hoje? Pode. Você vai se beneficiar, você vai rejuvenescer, né? Mas quando eu digo operar, você tem dois efeitos. Você tem o efeito terapêutico, em termos de rejuvenescimento, e o efeito preventivo. O que eu quero te dizer? Eu quero dizer o seguinte, se você pode operar hoje, ou se você quiser esperar mais 1 ou 2 anos também, ok, mas se você operar hoje, você vai se beneficiar, você terá o efeito terapêutico e terá também o efeito preventivo do envelhecimento. Ué, mas como assim? Da seguinte forma, se você não tem, mas se tivesse uma irmã gêmea idêntica e você opera hoje e a sua irmã não supondo, né? Em 5 anos, os dois rostos, né, as duas faces estão totalmente diferentes. Porque em você eu tenho 5 ou 6 pontos segurando a musculatura no local que eu deixei, né, em pé, alto. E a sua irmã não. Então o envelhecimento dela é mais intenso, né? Vocês estão com o rosto, ela está mais, entre aspas, derretida daqui a 5 ou 10 anos. O teu envelhecimento é diferente do dela. Perfeito. Então temos o efeito terapêutico e o efeito preventivo. Perfeito. Ou seja, se fosse só o efeito terapêutico, você diria que nem seria necessário, talvez eu operar, né? Eu te diria que... Agora, mas pelo efeito preventivo, esse sim, seria bem interessante. Os dois são interessantes, só que prazo. você vai ver menos alterações no resultado hoje, né, do que veria daqui a 2 anos. Exato. Claro, daqui a 2 anos descer um pouquinho mais 5 anos, descer um pouquinho mais. Então, assim, eu sou um cirurgião que se a paciente está interessada, eu não deixo as coisas acontecerem, evoluírem. Olha, vamos deixar cair para depois levantar. Aí vai ficar mais nítido o seu resultado, a sua cirurgia. Não. Tenho queixas hoje, me incomoda já, por que não operar? Por que esperar os 60 para aí sim estar infeliz, 10 anos infeliz, para depois operar? Exato, já pode desfrutar dos benefícios. Exato. Já, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, Newton, que envelhecer é assim, né? Como descer o rio. Todos nós estamos descendo o rio.
Mas você não precisa deixar a correnteza levar, né? Você pode ir se agarrando pelas beiradinhas, daí tu vai descendo devagarinho, né? Não precisa deixar soltar e deixar a correnteza levar. Envelhecer bem, né? Exatamente. Com dignidade, como diria. Exatamente. Dona Marília. Com dignidade, boa. A tua esposa, né, Mato, né? E é isso mesmo, né? Doutor, muito obrigada. Meu Deus, foi tremendo, assim. Foi muito esclarecedor e o conhecimento liberta, né? Ótimo, foi ótimo estar aqui com você. E acho que trouxe para a gente ir buscar também, para assim, instigar a gente a ir buscar isso, né? Refletir, considerar. Com consciência, né? E saber que existem bons profissionais e que a gente só precisa saber onde eles estão. Isso tudo é muito libertador e evita muitos problemas, né? Traz consciência e evita problemas. Muito obrigada. Eu queria te convidar para estar aqui mais vezes, trazendo com outros temas para nos esclarecer, outras novidades. Que seja na cirurgia da face. Daqui para baixo eu já não posso mais ajudar. Mas obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer, nosso bate-papo. Muito obrigada. Venha mais vezes. Até. Quem sabe você e a doutora Marília, né? Sentam juntos e... Por que não? Não é? Ia ser super legal. Ó, deixa aí nos comentários que vocês querem um cirurgião plástico e a dermatologista junto aqui, ó. Eu já vim, vocês têm que convencer ela agora. Ah, tá certo. Chama ela que ela vem, gente. Obrigada, doutor, e até a próxima, viu? Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast, mais jovens. Até lá.